Queridos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é: dependa de Deus. Dependa de Deus. Por que eu digo isso a vocês, meus irmãos? Porque o Senhor é a nossa salvação. Porque o Senhor é o único que pode nos dar a graça de recebermos aquilo que precisamos, de sermos acudidos na hora que estamos enfrentando os dias mais difíceis da nossa vida. Dependa de Deus, porque o Senhor é fiel. Dependa de Deus, porque o Senhor é capaz de suprir a sua necessidade. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, que nos atende, que nos ouve, que nos socorre, que nos ajuda e que nos abençoa. Então nessa noite eu digo a você: dependa de Deus. Mas, meus irmãos, digo também que há muitas pessoas que, devido muitas vezes estarem passando por algumas necessidades, enfrentando alguns problemas na sua vida, muitas vezes se sentem sozinhos e a revolta toma conta do seu coração. Não é difícil encontrar pessoas que estão se lamentando pela má sorte que tiveram na vida, pelas orações que entendem que não foram respondidas, por terem clamado e muitas vezes não se sentirem acudidas pelo Senhor ou por alguém. O que a palavra do Senhor nessa noite nos mostra, meus irmãos, é que Deus trabalha na nossa vida de maneira certa, dentro de um tempo correto e dentro de uma maneira que possa nos tornar melhores do que somos ou melhores do que estamos. Quando Deus nos abençoa, Ele sempre nos abençoa para um propósito. Quando Deus permite que passemos pelos vales estreitos da vida, e eu digo também a você a mesma coisa, sempre é para um propósito. Porque Deus, queridos, nos ama quando nos abençoa, Deus nos ama quando nos levanta e Deus nos ama quando nos repreende. A palavra de Deus é fiel e nós começamos a ler no capítulo 50 do profeta Isaías, lendo do primeiro versículo até o versículo 3, uma palavra duríssima de Deus para o seu povo. E ele vai dizer: vocês estão dizendo que eu dei carta de divórcio à vossa mãe. É uma maneira figurada para apresentar a nação de Israel. É uma maneira figurada. Todo judeu olha para a sua terra como a terra materna, como a terra que acolhe, como a mãe que acolhe os seus filhos. E ele está dizendo: vocês estão dizendo que fui eu que dei carta de divórcio à vossa mãe? Ele também diz: fui eu que vendi vocês a outras nações? Deus vai dizer algo muito duro e difícil para esse povo. Ele vai dizer: vocês receberam o juízo sobre vós por causa das vossas iniquidades. Vocês se desviaram do meu caminho, por isso perecem. Vocês me abandonaram, por isso estão sofrendo. Queridos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que nós precisamos ter consciência dos nossos erros. Que nós precisamos ter consciência das nossas más escolhas, e que tudo aquilo que a gente faz, seja de bom, seja de ruim, reflete de alguma maneira na nossa vida. É impossível queremos nos deliciar com uma doce laranja se a nossa plantação na nossa vida tem sido de limões. Se você já encontrou um limão doce, eu gostaria que você me apresentasse. Limão não é doce. Limão nunca será doce, porque limão é azedo, porque se fosse doce, se chamaria laranja e não se chamaria limão. O que Deus está falando ao povo é: vocês escolheram mal e estão padecendo por causa dos vossos erros. E é interessante, meus irmãos, há uma palavra de revelação aqui muito profunda, que eu acho que isso tem muito a ver comigo e com você. Quando nós estamos passando por um momento de provação na nossa vida, quando nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, a gente tende a desanimar, a gente tende a lastimar, e normalmente uma das primeiras perguntas que nos vem ao coração é: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus não me escuta? Por que Deus não muda a minha vida? É
É o que essa nação está fazendo agora, irmãos. Eles estão chegando diante de Deus para questionar se Deus continua sendo Deus, para questionar se Deus continua sendo poderoso, para questionar se Deus ainda continua sendo o mesmo Deus todo-poderoso que pode mudar a sorte deste povo. Deus vai dizer para eles no versículo 2 e 3 que Ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus que é capaz de secar os mares, capaz de secar os rios e permitir que todos os peixes morram e então aquele rio passa a cheirar muito mal. Ele diz que Ele continua sendo o mesmo Deus capaz de apagar o céu e colocar sobre o céu uma negridão, sendo impossível nos guiarmos durante uma caminhada noturna. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele pode todas as coisas. O que Deus está dizendo a este povo é: vocês precisam voltar, vocês precisam se arrepender e vocês precisam voltar pelo caminho pelo qual vocês se desviaram. É uma palavra dura? Talvez seja, mas é uma palavra para nos acordar, uma palavra para nos balançar, uma palavra para nos renovar no sentido, queridos, como diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse, lembra de onde caístes e volta ao teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, quando o anjo da igreja recebe essa mensagem, dizendo para eles: ainda há tempo, voltem ao primeiro amor, ainda há tempo. Meus irmãos, o ano de 2021 está apenas começando, estamos no primeiro domingo do ano. E a palavra do Senhor para você é: não importa onde você esteja, volte aos braços do Senhor. Não importa o tamanho da sua queda, bata a poeira, se levante e volte aos caminhos do Senhor. Volte a orar, irmão, volte a ler a Bíblia, volte à comunhão, volte aos braços do Senhor. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus está onde sempre esteve, num alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías no capítulo 6, porque Deus continua sendo o mesmo Deus. E eu e você continuamos a ser homens e mulheres falhos, pecadores, que deslizam, que pisam na bola, que escolhem errado. Mas a misericórdia do Senhor é para aqueles que o temem. A misericórdia do Senhor é para aqueles que o buscam. A misericórdia do Senhor é a oportunidade que Deus nos dá. A misericórdia do Senhor é a oportunidade que Deus dá ao coração arrependido. Se há algo que precisa ser feito, faça, mas volte para os braços do Senhor. Volte a buscar ao Senhor. Essa é a palavra que Deus nos dá nessa noite. E por que isso, meus irmãos? A partir do versículo 4, vai ser introduzido um personagem chamado de servo de Deus. E o servo de Deus é conhecido como servo sofredor, que nós passamos a entender de uma maneira mais profunda, uma compreensão mais ampla, quando nós chegamos no capítulo 53 de Isaías, quando ele vai discorrer sobre o servo sofredor, que é uma profecia que vai se concretizar lá no Novo Testamento, quando o Verbo se faz carne e habita no meio de nós. Lá, queridos, no Novo Testamento, Isaías capítulo 53, vai se tornar a realidade, a consumação profética daquilo que o profeta anunciou mais de 700 anos antes, e então se torna a realidade através do Filho de Deus, o servo do Deus Altíssimo. Aqui, meus irmãos, nós temos diante de nós uma palavra falando a respeito daquele que o Senhor levantou, daquele que o Senhor colocou como exemplo. E então, queridos, nós começamos a observar qual é a postura do servo de Deus, e ele vai dizer no versículo 4: o Senhor Deus me deu língua de erudito para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. A palavra do Senhor está dizendo, meus irmãos, que este servo de Deus é capaz de ter a compreensão da vontade de Deus, do propósito de Deus, e ele é capaz de se dispor a ouvir
e a obedecer aquilo que o Senhor está dizendo a ele. No versículo 5 nós lemos: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. A ideia da palavra ou do verbo retrair aqui é aquele que ao ouvir, aquele que ao ser impactado por uma situação dá um passo atrás. O servo de Deus apresentado por Isaías não é aquele que se afasta, não é aquele que recua, mas ao ouvir a voz de Deus ele dá um passo adiante, ele se aproxima para ouvir melhor. Como o bom aluno que se senta na primeira cadeira, na primeira carteira da sala de aula, para que ele possa ouvir melhor o seu professor ensinando, o servo de Deus é aquele que, independentemente da palavra que sai da boca de Deus, a palavra que ele escuta, seja uma palavra de repreensão, seja uma palavra de consolo, seja uma palavra de bênção, uma palavra de disciplina, ele continua dando um passo à frente para dizer: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Nós não abandonamos Deus, queridos, por causa das situações. Nós nos aproximamos mais de Deus por causa das situações. Se as circunstâncias são difíceis, nos agarramos mais a Ele. Se as situações são de conquistas, de louvores, nós nos aproximamos mais de Deus. Nada neste mundo pode acontecer para nos afastar dEle. Tudo o que acontece neste mundo, o que acontece na nossa vida, é para nos tornar mais íntimos de Deus. Deus vai falar que o seu servo não retrai, o seu servo não dá um passo atrás, mas o seu servo se aproxima cada vez mais, para estar cada vez mais próximo de Deus. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim, espera da sua igreja. Você precisa dar um passo à frente nessa noite. Você precisa tomar uma decisão nessa noite. Jesus, ao chamar Levi, que depois nós vamos chamá-lo de Mateus, Jesus, ao olhar para aquele coletor de impostos, diz a ele: vem, segue-me. E então Levi deixa sua banca de cobrador de impostos, deixa tudo lá, se levanta e segue. Jesus, ao falar com Pedro, com João, com Tiago, seu irmão, ele vai dizer: vem e segue-me. E eles se levantaram e seguiram. Jesus, ao chamar Natanael, Natanael seguiu. E assim o foi com todos os discípulos. Porque, meus irmãos, aqueles que ouvem a voz de Deus têm o grande privilégio de obedecer e de seguir. Nós temos que deixar a multidão para nos tornar discípulos. Nós precisamos sair da multidão para nos tornar servos do Deus Altíssimo. A multidão é o lugar onde aqueles que ainda não têm convicção se escondem. A multidão é o lugar onde aqueles que têm fome estendem a mão. Mas a multidão não é o lugar daqueles que decidiram seguir, porque aqueles que decidem seguir, os seguirão, independentemente da circunstância e das provações. Se andarmos pelas pedras, andaremos com o Senhor. Se seguirmos pela grama verde, pela relva verde, seguiremos com o Senhor. Se o dia for nublado, estaremos com Ele. E se o sol ardente estiver no ponto mais alto, então estaremos ao lado do Senhor. Porque assim como Ele não nos abandona, nós também não iremos abandoná-lo. Quando nós entendemos o chamado de Deus para nós, preste atenção. Quando nós entendemos o chamado de Deus para nós, tudo é suportável. Tudo é suportável. Quando nós entendemos que o nosso Deus está no controle da nossa vida e da nossa história. É interessante, meus irmãos, que a partir do versículo 6, nós vemos uma disposição inusitada até para nós, mas ao olharmos para o servo de Deus, nós vamos ver o que um servo fiel e verdadeiro é capaz de fazer.
Diz aqui no versículo 6: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Meus irmãos, eu não sei se você entendeu o que nós acabamos de ler aqui, mas o que a palavra de Deus está nos dizendo, que aqueles que entendem que a sua vida está nas mãos de Deus, sabe que a sua vida está nas mãos de Deus e é Deus quem está no controle. Houve um momento na minha vida, e eu compartilho isso com você com muito pesar, em que me foi tirado aquilo que mais me alegra em fazer, que é pregar. E por um determinado período de tempo eu fui afastado e não me permitia naquele momento, não me era permitido naquele momento, devido a uma situação que eu estava vivendo, que eu pudesse fazer o que eu tenho mais prazer em fazer, que é estar aqui, compartilhando com você a palavra de Deus por meio da pregação. Mas Deus me colocou naquele instante para trabalhar como editor de áudio. E então, domingo após domingo, terça-feira após terça-feira, eu ouvia vários pregadores, editava a pregação deles e disponibilizava para uma grande igreja onde eu estava servindo naquele período. E eu perguntava ao Senhor: Senhor, eu conheço esse irmão que está pregando aqui, eu acho que eu posso fazer melhor que ele, mas não me era permitido. Senhor, eu estou ouvindo esta mensagem, eu gostaria de estar pregando essa mensagem, mas não me era permitido. E aquilo foi trazendo uma tristeza muito grande ao meu coração. Até que um dia eu ouvi Deus falar comigo, e Deus me disse: da sua vida cuido eu, e eu tenho o tempo para todas as coisas, e agora é o tempo de você ouvir e não de falar. As palavras do Senhor, ao mesmo tempo que me eram doces, se tornaram amargas, porque eu entendi que enquanto Deus não abrisse a porta, ela não se abriria. Enquanto Deus não desse o seu sim, ainda haveria um não. Enquanto Deus não me permitisse seguir, eu teria que permanecer parado. Quando nós entendemos, queridos, que a nossa vida está nas mãos de Deus, que Deus rege a nossa história, a dor se torna mais suportável, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. O servo de Deus que aparece no Isaías capítulo 50 é capaz de suportar os açoites, é capaz de suportar a humilhação, é capaz de suportar a dor. E ele vai dizer no versículo 7 que o Senhor me ajudou. E é por isso que ele suporta. Porque mesmo que ele esteja passando por uma grande provação, ele tem uma convicção no coração dele. Sabe que Deus está com ele para dar o suporte que ele precisa. Deus está com você, meu irmão. Ainda que muitas vezes você se sinta só, Deus está com você. Porque Deus também trabalha no silêncio. E não é porque, meus irmãos, muitas vezes nós não estamos ouvindo o brado da voz de Deus que faz calar o mundo, como diz na palavra do Senhor, não significa que Deus não esteja agindo. Uma das canções que eu mais gosto é aquela que diz: só porque eu não estou vendo o sol, ele não deixou de brilhar. Porque para além das nuvens, o sol continua brilhando. Deus não deixa de ser Deus, porque eu não estou ouvindo a voz de Deus. Deus não deixa de ser Deus, porque eu não estou vendo o mover de Deus. Mas Deus continua sendo Deus, e eu continuo precisando de Deus para suportar o dia mau. Então, meu irmão, a palavra que eu quero te deixar é essa: dependa de Deus. Confie em Deus, busque o Senhor, se volte para Ele, seja um verdadeiro discípulo do Senhor. Olhe para além das circunstâncias, enxergue aquela luz que não para de brilhar. Jesus é a luz.
Ele é a luz do mundo. Nós vamos lendo a palavra do Senhor, queridos, e nos encantamos cada vez mais, e ao chegar no versículo 9, lemos: eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestidos, serão consumidos, a traça os comerá. O que o profeta está dizendo é que se Deus é a sua justiça, ninguém poderá condená-lo. Deixa eu te falar mais essa questão muito importante. A sua vida está nas mãos de Deus. O teu negócio é com Deus, não é com um homem. O teu negócio foi com Ele que você fez uma aliança. Foi a Ele que você entregou a sua vida. Não importa o que digam a teu respeito, Deus é o teu juiz. Não importa o que falam de você, Deus é o teu juiz. Não importa daquilo que te acusem, Deus é o teu juiz. E ele crê tanto nisso, meus irmãos, que quando chega no versículo 10, ele diz: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor, firme sobre o seu Deus. Ainda que você tenha enfrentado a escuridão de um tempo, meus queridos, aonde a ajuda parecia não vir e apenas a acusação estava na sua porta todos os dias, confie no Senhor. Firme a sua fé nele, porque é Ele quem te justifica. O versículo 11 é para arrematar tudo isso que Deus vai ministrando ao coração do seu povo. E ele diz: eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, que nada mais é do que aquelas flechas flamejantes, ou seja, aquelas flechas que você vê nos filmes, que está pegando fogo na ponta e aquelas flechas são lançadas, para onde que ela caia, tudo se incendeie ao redor. Ele diz: vocês que estão armando essas setas flamejantes, ele diz, andai entre as labaredas do fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Ele diz: o que vocês estão armando para mim é exatamente o que virá sobre a vida de vocês. Aqueles que tramam contra mim é que cairão nas próprias armadilhas. Essa é a conclusão do servo de Deus. Deixa eu falar para você algo que Deus tem colocado no meu coração, e nós vamos começar essa semana de oração aqui. Hoje nós vamos orar, mas amanhã nós vamos realmente iniciar a nossa campanha de oração aqui, nossa semana do clamor. E Deus tem me dado uma palavra de guerra, de batalha espiritual para compartilhar com você nessa semana. Deus tem uma palavra de vitória sobre a sua vida, amém? Mas deixa eu te falar, não tem vitória sem luta, irmão. Não tem. E há uma batalha no mundo invisível que eu e você precisamos compreender. Mas o Senhor nos chamou para vencer e não para ser derrotados. O Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor nos convidou para experimentar o melhor que Ele tem para nós. O Senhor nos chamou para nos assentarmos à mesa com Ele. Então, meus queridos, não é para você comer com os cães, como disse aquela mulher. Ainda que seja para comer das migalhas que caem da mesa, eu quero. Mas Deus não te chamou para as migalhas, Deus te chamou para uma vida mais que abundante, irmão. Você entende isso? Sim ou não? Agora, não há vitória sem luta. Porque a vitória é a consumação de uma luta. De uma luta que o Senhor tem pelejado por nós. Mas nós precisamos entender qual é o nosso papel nessa batalha. E aí, meus irmãos, quando eu começo a pensar sobre isso, eu me lembro de algumas coisas que me falaram no começo da fé e que me deixava morrendo de medo. Presbítero Jefferson, olha só o que o povo me dizia no começo da minha caminhada cristã.
Você já viu uma pessoa endemoniada? E eu disse, já vi. E elas diziam, pois é, o diabo, se você não tiver com a sua vida em ordem, se você não tiver com uma vida santa, quase que a pessoa dizia assim, se você não tiver com a sua vida assim, sem nenhum pecado, assim, totalmente sem pecado, já pronto para ir para a glória, você não pode entrar numa batalha espiritual, porque o diabo ele vai te expor, ele vai te envergonhar. E eu ficava morrendo de medo disso. Até onde isso é verdade e até onde não é? Porque talvez você já tenha ouvido isso. E talvez você já tenha ficado com medo também. Eu não vou mexer com isso não. Tem uns pecadinhos aqui que misericórdia, vai que o diabo me denuncia na hora. Como o irmão que foi expulsar demônio, e ele levantando a mão para orar, e ele acaba, era uma casa bem pobre, uma casinha bem precária, baixa, e ao levantar a mão ele toca e ele rapidamente ele vai dizer, sai dele, de mim também. Ele confundiu as coisas. E há muitas pessoas confusas em relação a isso. Sabe o que eu quero te falar nessa noite, querido? Quem batalha por nós é o Senhor. Não é porque você vai dizer para o diabo sair que ele vai sair. Porque não há autoridade nenhuma em você dizer para ele sair, mas há autoridade no nome do Senhor. Quem expele os demônios é Jesus, não é você. Quem repreende a palavra de maldição sou eu. Mas é o poder que há, a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Não importa que o diabo acuse, não importa aquilo que ele fale, ele é mentiroso, ele é acusador, faz parte da personalidade dele, isso não vai mudar. Mas quando ele ouve o nome de Jesus, é a esse nome que ele treme, não é o seu, não é o meu, para fazer isso. Mas há poder no nome de Jesus. E é por ele que as coisas acontecem. Dependa de Deus, confie no Senhor, entregue a Ele o seu caminho. Há vários textos que eu separei para compartilhar com você e para motivar o seu coração, mas eu gostaria de ler apenas 2 destes que eu trago aqui comigo. Primeiro é Jeremias 17, que diz assim, não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia mau. Jeremias está dizendo, Senhor, se há alguém que eu posso confiar quando as coisas estão ruins, é no Senhor. E Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, quando o Senhor nos alerta sobre algo maravilhoso, quando Ele fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Lerei o texto todo até o versículo 39 com os irmãos, e diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, com Jesus, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele pergunta, será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora o versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A sua causa é a causa de Deus. A sua luta é a luta de Deus. Confie nele. Dependa dele. Ele está com você. Você precisa estar com ele. O hino de número 68 do nosso inário traz na sua letra algo tão precioso que eu acho digno de ser compartilhado com os irmãos. Hino de número 68 do inário Novo Cântico diz assim: eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima o do sol criador, contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri, contudo é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. A letra desse hino penetra profundamente o nosso coração, para nos fazer lembrar de que precisamos, de que dependemos, de que necessitamos do Senhor. E então ele repete no final de cada estrofe: por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Naquela luta que você tem lá na sua casa, você vai dizer para o Senhor: por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Os desafios maiores da sua vida que surgem a todo instante, é tempo de dizer, como diz esse hino: por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Quando enfrentamos o dia mau, quando enfrentamos o tempo da dor, do luto, quando enfrentamos a tristeza, o desânimo, é tempo de dizer: por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê graça. E amanhã, às 19h30, nós estaremos aqui para orarmos a Deus. E eu gosto desse ditado que diz: vamos começar um ano de joelhos para terminarmos 2021 em pé. Vamos começar um ano clamando, se necessário, chorando, para terminarmos 2021 celebrando a vitória do Senhor sobre cada uma das causas da nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.